Oi, oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Savalai, do Instagram Artfoco, que vai estar aparecendo aqui embaixo. E também lá no box de descrição vou deixar o link para ficar mais fácil para vocês, se vocês quiserem ir lá conhecer, tá certo? E por lá está rolando um desafio do desenhista, tá? Inclusive tem um em mãos para mostrar para vocês, tá? Eu faço desenhos assim mais simples, tá? De acordo com o tema que é pedido lá no desafio. Então, se vocês querem acompanhar, todo dia tem lançamento por lá. A aula de hoje era para ser transformando um desenho básico que eu ensinei para vocês, tá certo? Esse aqui é até outro sistema de cabeças, que, enfim, esse daqui foi o que eu ensinei para vocês, tá certo? De 8, que é o mais utilizado para adultos. E eu ia, no caso, essa aula ia ser para transformar isso daqui em um corpo real, né? Eu ensinei com os cubinhos, né? A aula passada foi ensinando essa parte aqui, tá? No caso de posições, tá certo? Mas eu resolvi mudar a ordem das aulas, sim. Porque a questão da figuração humana é mais importante a gente aprender primeiramente a cabeça, né? Como vocês estão vendo, o sistema é medido por cabeças para ficar mais fácil. Então, nada mais justo que a gente aprender primeiro os componentes da cabeça a cabeça para depois transformar esse bonequinho aqui num corpo real. Até porque senão eu ensinaria vocês a transformar o corpo em algo real e a cabeça ficaria sem ter realidade, né? Ou, enfim, vocês só veriam com os olhos, o nariz e a boca e não teria tanta graça assim. Então, no vídeo de hoje, eu já vou separar uma folhinha aqui e a gente vai aprender a fazer os olhos. Sim, olhos normais, retos e olhos em diferentes posições. Bom, então vamos lá. Eu vou estar utilizando um lápis vermelho e no caso, uma lapiseira, tá? Com uma borracha, enfim, para apagar o grafite. E acabou de começar a chover e bem forte com trovoada. Então, se vocês estarem ouvindo barulho de chuva assim bem forte, é por conta disso, tá, pessoal? Agora, o seguinte. Aí, o primeiro esboço que a gente vai fazer é de um olho de frente, tá certo? Então, o olho de frente, esboço, lápis vermelho, só para vocês entenderem que isso aqui fica por baixo, por trás dos olhos, ok? Os olhos, eles são uma forma circular, ok? Eles são um círculo, uma esfera, para falar bem a verdade, né? Porque eles são num formato 3D. Eu reforcei um pouco o traço aqui para vocês conseguirem ver bem aí, tá? E assim, os nossos olhos, eles estão aqui dentro, ok? Então, quando tu for fazer um olho, o espaçamento que tu for deixar lá no rosto, que depois a gente vai ver, você vai fazer uma esfera, né? No caso, um círculo, dentro desse espaço que você tem, ok? Ainda aqui dentro dessa esfera, o nosso olho, vocês podem cortar ela tanto na metade vertical quanto na metade horizontal. Temos aqui uma esfera cortada ao meio, ok? Vamos começar então agora a parte do nosso olho de verdade. A parte de cima do nosso olho, ela começa mais em pé, tá vendo? E a parte do final é um pouco mais abaixada. Aqui na parte de baixo, a gente vai ter a linha da água, né? Com aqui a nossa parte da lágrima. O começo, ele vai ser um pouco mais pequeno. E no final, maior de novo. Tá vendo? Ele inverte aqui de cima. Aqui em cima ele começa alto, depois abaixa. E aqui embaixo ele é meio que ao contrário. Tá certo? Se tu quiser fazer os dois lados aqui, ó, não tem problema, tá? A nossa linha da água, né? O olho ele tem uma linha da água, então, visto de frente, ela é bem fininha. E a gente vai ter a nossa pupila, que é nada mais, nada menos que um círculo. Tu pode até fazer ele inteiro aqui, tá vendo? Aí depois tu apaga a parte de cima.
O que acontece? De frente, se ele estiver olhando para frente, essa pupila, ela vai estar quase encostando aqui embaixo ou só encostada. A parte de baixo não tapa, tá? Mas a parte de cima, ela vai comer um pedaço. Tá vendo? Depois você apaga e ela fica assim. A pupila do olho aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem a íris, que é a parte colorida, e a pupila, que é a parte mais preta. Quando tu quer dar um charme, tu pode fazer o que aqui? Tipo uma janelinha, sabe? Ou então aquelas famosas bolinhas e deixar branco. E a pupila a gente pinta de preto. Tá vendo? Para fazer a parte de cima dos olhos, você pode acompanhar aqui no começo o círculo que você fez. E aqui um pouco mais para baixo, tá? Se quiser fazer aqui em cima, também pode fazer. E na parte de baixo, ele não acompanha lá embaixo. Ele começa daqui, mais ou menos, onde termina a nossa parte da lágrima. E vai seguindo o desenho do olho. Os cílios. Os cílios, eles começam aqui de dentro, ok? Eles fazem uma curvinha para baixo, para dentro do olho. E vem para fora. Ó, começam daqui da linha, faz uma curvinha para baixo e puxa para fora. Aí aqui tu vai intercalar cílios grandes e cílios pequenos. Os nossos cílios não são todos do mesmo tamanho. E se vocês forem reparar, para dar um charme a mais, vocês podem fazer meio que de tufinhos. Então bota 3 juntos, aí uns 2 separados, mais uns 3 juntos, para dar um desenho melhor, sabe? Mais bonitinho nos cílios. Aqui, bem no meio, nessa linha que a gente fez aqui, lembra que também é o centro aqui do olho? Os cílios, eles vão meio que estar retos, ok? E eles vão começar a apontar para esse lado aqui, sempre curvando eles, tá vendo? Aqui eles estão bem, eu fiz eles bem curvados para cima, no caso, só para vocês terem uma ideia bem boa. Depende do cílio, ele é mais curto, você pode fazer ele mais deitado, tá certo? Mas você vai obedecer esse desenho que eu tô te mostrando. Aqui na metade do olho, se ele estiver de frente, tá, gente? Ele começa reto, encurva para um lado e faz a curva pro outro. Para dentro do nosso olho aqui, quanto mais perto a gente chega, menor e mais ralo ele é, tá, gente? Então, vocês veem a diferença? Aqui a gente tem os fios maiores, intercalados com menores, no caso, mas uns tufinhos. Ele vai se endireitando conforme vai chegando no meio. Aqui a gente tem cílios retos e ele encurva para o outro lado. Sempre botando uma perninha encurvadinha por dentro do olho, tá, gente? Para dar uma noção mais real. Até porque o nosso cílios eles, geralmente são mais caidinhos para dentro do olho. Num desenho super realista, a gente teria que fazer esse reflexo aqui dentro do olho, tá? Dos cílios também. Mas esse não é um desenho super realista. Se tu quiser deixar assim, ele já tá bom, já serve para pintar. Caso tu queira dar um efeitinho, tu pode puxar umas linhas compridas, outras menores, daqui do centro para fora. E também de fora para dentro. Deixa uns espaços mais brancos, outros preenche mais. Porque o nosso olho ele é composto dessas tirinhas fininhas assim, tá certo? Aqui a gente tem um olho, olhando de frente. Quando a gente for olhar de lado, segue o mesmo estilo desse aqui, tá? Você vai ver o espaço que você tem lá para fazer os seus olhos, eu vou deixar esse aqui mais ou menos. Você vai fazer também ali o seu círculo, tá vendo? Só que aqui o olho ele não vai mais estar aqui. A gente só vai fazer a linha que corta na horizontal, tá certo? Pra gente saber aonde tá a metade desse olho. Beleza, fiz o círculo, cortei no meio. E agora? A gente vai fazer outro círculo menor por dentro, que esse de fato vai ser o nosso olho. Por quê?
Porque a gente tem a pálpebra superior e inferior, que foi o que a gente desenhou aqui. O nosso olho, quando ele é visto de lado, a pálpebra superior, ela geralmente está um pouco para fora do nosso olho. Afinal, ela está por cima. Então, a gente vai ter aqui. Aqui é o nosso olho, ó, onde vai se encontrar a pupila. Aqui é a pálpebra superior. Eles vão fazer uma convergência, tanto a superior quanto a inferior, até nessa linha. Eu fiz um olho se fechando aqui no caso. De acordo com a quantidade de boto olhando para baixo, enfim. Mas eles vão fazer uma junção aqui nessa linha. Isso é um olho totalmente de lado, tá certo? Até onde mais ou menos vai essa junção? 2/3 do nosso círculo. Tá vendo? Vou até fazer de vermelho aqui, ó. Divide esse círculo que tu tinha feito em 3. E essa junção aqui das pálpebras, tanto superior quanto inferior, ela vai dar até nesses 2/3 aqui. E aqui a gente segue aquele círculo externo, tá vendo? Aqui a gente tem que fazer curvado, porque tá seguindo o formato do olho. E a gente vai ter a linha da água inferior e um pouco também da superior, tá? E a pálpebra superior, ela corta por cima da inferior, ok? Temos aqui a frente, aqui você também puxa a pálpebra e aqui. Elas vão seguir a linha aqui da nossa pálpebra, tá certo? E aqui tu vai colocar a íris. A íris, ela vai estar cortada no meio, ela não vai mais ser um círculo, ela vai ser um meio círculo, digamos assim. Então, tu pode fazer um círculozinho aqui. E, novamente, parte dela vai estar escondida na pálpebra superior e quase encostando na inferior. Então, tu só desenha. Dessa vez eu vou fazer um pontinho de luz redondinho. Que eu vou arrumar bem a parte vermelha para vocês entenderem e ficar mais limpo. Então, vocês estão vendo de lado, de frente é mais simples. De lado é um pouco mais complicado, mas também não é tão difícil assim. Isso aqui é bem detalhado, tá, gente? Se tu quiser fazer um olho mais simplesão, assim, por exemplo, de marcar, só fazer tipo um V, tá? Sem marcar todos esses círculos aqui. Faz um V, faz a bolinha, faz tipo isso daqui. Tu já tem um olho, tá vendo? Eu só tô ensinando vocês bem certinho. Aqui você vai fazer os cílios também, tá? Os cílios, eles aqui vão estar encurvados para fora. Mesma coisa nos de baixo, só que os de baixo... Ah, no outro não tinha botado os cílios embaixo. Bem esperta, né? Os de baixo, eles são mais delicados, ok? Então, aqui, ó, mesma coisa. Chegou aqui, mais reto. E aqui... Vai fazendo de tufinhos para ficar mais legal. E aqui ele vai para baixo, inclinado para fora. E aqui também assim, certo? Então, aqui os cílios, só marcando para vocês entenderem. Eles vão assim e os de baixo assim, tá? E aqui no meio reto, para lá e para cá. No meio reto, assim e assim. Beleza, estamos entendidos. E aqui, só para completar esse desenho aqui mais. Isso aqui é quando você não quer fazer alça, vamos fazer um desenho super elaborado. Temos um desenho mais simplificado, mas enfim. E aqui a gente tem um desenho um pouco mais elaborado, tá, gente?
Eu vou aproximar bem aqui para vocês conseguirem estar enxergando bem, tá? Eu vou deixar essa folha digitalizada para vocês também depois e uma parte feita computadorizada aqui embaixo no box de descrição, tá? Para vocês estarem acessando para ficar também mais fácil para vocês visualizarem depois, enfim, estarem anotando aí na casa de vocês, tá certo? O olho de frente e o olho de lado. Aí a gente vai ter outras variações de olhos, né? Porque afinal a nossa cabeça ela pode estar virada para vários ângulos diferentes. Sempre a gente vai começar com um círculo, ok? Porque o nosso olho, como eu já disse, ele é um círculo. Então aqui. E eu vou fazer um olho olhando para cima. Qual a diferença de um olho que está olhando para cima? E já vou aproveitar e fazer de lado aqui para vocês já entenderem dois conceitos diferentes, tá, gente? O olho que ele está olhando para cima, ele não vai ter a linha reta aqui no meio, tá? Ele vai estar encurvado, assim, tá? E se ele estiver olhando por um pouquinho, sabe a nomenclatura 3/4? Tu divide em 3 e ele vai estar olhando aqui no terceiro. Isso aqui poderia virar facilmente uma cabeça também, era só a gente puxar aqui para baixo. Mas isso é coisa para outra aula. Isso aqui pode ser um olho, sim, isso aqui pode ser um olho. A gente já viu, vou fazer ele olhando para lá agora, só para modificar, tá, gente? A parte de dentro, ela é mais levantada e a parte de fora, ela é mais deitada. Beleza, isso a gente já tinha visto. Aqui, ao contrário, então a gente tem um arquinho para fora, aqui na metade do olho, e aqui ele é para baixo, é o contrário, tá vendo? Aqui é mais aberto, aqui é mais aberto, aqui é mais fechado e aqui também é mais fechado. A gente vai ter aqui a linha da lágrima, isso não faz diferença. O que vai fazer diferença agora? Quando a gente está olhando para cima, a nossa linha da água aqui de baixo, ela não fica visível, porque a gente está olhando para cima, a gente está com a cabeça virada para cima, tá? Eu não tô falando só da pupila aqui do olho, não, eu tô falando da cabeça inteira e o olho ele está virado para cima. Então, o que acontece? Aqui a gente já sabe, que a gente viu aqui que a pálpebra de cima fica por cima, tá certo? Então, a gente já desce um pouquinho com ela aqui e faz a linha da água da pálpebra superior aqui mais aparente. A inferior tu não vai colocar. Aqui a gente vai fazer ele olhando meio de lado, então tu sempre tem que seguir essa linha aqui para tu botar o teu olho. Tu pode até fazer ele agora um pouco mais afastado da linha aqui de baixo. Isso aqui seria um círculo inteiro, tá vendo? Aí a gente faz o círculo inteiro e depois faz o quê? Apaga lá a parte de cima, para não complicar. Aqui é a nossa íris. A gente vai ter a luzinha, a pupila, tá vendo? E os cílios, como o olho ele está mais de lado, a gente vai, ó, ela começa dessa linha aqui de cima, tá vendo, gente? Ela não começa dessa linha de baixo, ela começa da linha de cima. Então, aqui, lembra que aqui mais perto da linha que os cílios são menores. E aqui a gente pode seguir um bom tempo até chegar aqui mais na metade do olho para começar a deixar reto a linha que demarca a nossa pálpebra. Na parte de cima, ela vai ser menor, porque ela não está tão aparente. Já na parte de baixo, ela vai ser maior. Tá vendo como já dá diferença desse olho para esse? E aqui vamos para um olho que está olhando para baixo. Vou fazer a marcação agora virado, olhando para fora,
tá? O lado eu vou fazer mesmo desse olho, mas vou fazer pra fora. E aqui a gente faz a linha dessa vez encurvada pra baixo. Então, aqui, reta, marcação. Aqui a gente não vai ter a linha do meio, mas sim 2/3. Ok, e a horizontal normal também. Aqui a gente vai ter a linha movida para 2/3 pro lado de dentro do olho, né? Porque ele tá olhando para dentro. E a linha horizontal, ela vai estar encurvada para cima, porque o olho tá olhando para cima. Aqui eu vou fazer o mesmo lado, o mesmo olho aqui, tá? Mesmo olho. Repetir isso um monte de vezes. É o mesmo lado, digamos assim, o mesmo estilo do olho, né? O mesmo lado, o mesmo olho esquerdo, por exemplo. Mas ele vai estar olhando para fora e para baixo. Então, 2/3 pro outro lado e para baixo aqui encurvado. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A linha de fora é mais baixa e a de dentro é mais alta. Só que como ele tá olhando para baixo, meio que essa linha vai ficar quase reta, digamos assim, tá? Aqui é a parte de dentro do olho, então o que a gente faz? Aquela curvinha e para fora ela é mais grande. Tá vendo como aqui ele fica uma canoinha aqui para baixo? Ele só vai afunilar aqui, fazer tipo um movimento contrário. E aqui em cima tá quase reto. Tá um pouquinho só encurvado. Já vamos fazer aqui a parte de cima do nosso olho. Dessa vez, ela está olhando para baixo, então a parte de cima fica maior e a parte de baixo da nossa pálpebra inferior, ela fica menor. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa, a pálpebra por cima. Como a gente está olhando para baixo, a pálpebra de cima não vai aparecer. No olho que tá olhando reto, eu vou e volto um monte de vezes, gente, para explicar um monte de coisa para vocês, meio que tudo se encaixa, tá? Mas aqui, por que que eu não fiz a pálpebra de cima? Se tu quiser, tu pode fazer até um pouquinho aqui no começo. Mas os cílios, eles são tantos, no caso, né? A raiz deles é tão grande, um pouco assim, que meio que tapa. E se tu for fazer um desenho mais simples, não tem necessidade de tu marcar. A não ser que tu vai fazer um desenho super realista, que seja um olho grande, que tu consiga ver bem ampliado, aí aqui sim tu pode fazer uma linha mais fina, que seria onde os cílios começam a nascer, onde eles terminam. Eles não nascem tudo numa fileira, eles têm meio que um espaço, tá? Vou fazer aqui assim para vocês entenderem. Meio que esse é o espaço deles nascer. Então, uns começam a nascer aqui por cima, outros aqui por baixo, sabe? Eles vão nascendo assim, tudo disparelho. Então, a linha d'água superior seria essa linha onde os cílios, eles nascem, tá certo? Aqui, vocês conseguem ver bem. Então, por isso que aqui não aparece tanto. Agora, aqui como tá para baixo, não vai aparecer de jeito maneiro, tá certo? Aqui na parte inferior já aparece bastante a linha d'água, porque até de frente ela aparece, né, gente? Então, quando tá olhando para baixo, ela fica bem grandona. A nossa pupila, agora sim, ela vai estar comendo um pouco para dentro, no caso, ela vai estar sendo engolida, né, tapada um pouco embaixo e um pouco em cima. Então, aqui vocês estão vendo o círculo inteiro, tá certo? Aí a gente apaga agora tanto em cima quanto embaixo, né? Os cílios. Os cílios normais. Vocês estão vendo como essa curvinha para dentro da linha aqui da pálpebra faz diferença no desenho dos cílios? Porque se eu fizesse só isso daqui para cima, tá vendo como não dá um acabamento bonito? Então, tem que fazer sim essa curvinha para baixo e depois sim ir para cima, tá? E aqui a gente pega na parte de baixo, encurva um pouco para dentro e faz os tufinhos. Esse olho, ele está olhando para fora e para baixo. 4 olhos diferentes. Isso aqui, eu já juntei 2 tipos diferentes aqui, tá? Mas eu vou fazer mais 2 olhos aqui,
olhando para cima e para baixo reto, rapidinho aqui para vocês entenderem também. Pronto, gente, desenhei aqui mais 3 olhos, para falar a verdade, eu ia desenhar esses 2, mas sobrou espaço e eu acabei fazendo mais um. E deixa eu explicar para vocês aqui certinho, tá, o que foi que eu desenhei aqui. Esses 2 aqui foi o que eu falei desses daqui, tá, gente? É esses 2 aqui só porque olhando reto. Então, esse aqui ele tá olhando inclinado pro lado e olhando pra cima. Esse tá olhando pra cima só porque ele tá olhando reto, tá bem? Esse tá olhando pra baixo só porque tá pro lado externo. E esse aqui tá olhando pra baixo só que tá certinho também. E caso fosse pro lado interno, era só colocar a linha pra cá e fazer aqui a pupila, tá, gente? Então, isso aqui não varia. O que varia é, no caso, a linha aqui do lado, tá? Mas a questão de estar olhando para baixo, aqui a pálpebra de cima que é maior, a de baixo é menor, aparece a linha d'água, isso continua, tá? A única coisa que muda é a direção dessa linha aqui, que olhando reto fica reta no meio, e quando tá olhando para o lado, ela fica encurvada, ou para a direita ou para a esquerda. E aqui embaixo, o que foi que eu fiz? Eu fiz um olho de lado, só que olhando para cima, tá? Então, a gente tem o círculo de fora, o círculo do meio, que vai ser a linha do nosso olho mesmo, da pupila, e a gente tem as pálpebras, enfim, tudo igual aqui. Só que, na hora de fazer a nossa pupila, a gente pode transformar essa linha que estava aqui reta, numa linha curvada para cima. E é só encurvar ou para cima ou para baixo. E se tu quer fazer um olho, tu segue a mesma questão desse daqui, tá? Se tu for olhar para baixo mesmo, é só tu descer essa pálpebra superior, tá certo? Até quase metade do olho. E aqui embaixo aparecer bastante da linha da água. Se tu quer fazer ele olhando para cima, tu sobe bem essa pálpebra, né? Mais do que eu tô botando aqui, é só mexer a pupila, no caso. Mas pode erguer mais essa pálpebra, diminuir a pálpebra superior e aumentar a inferior, enfim. Tu pode fazer do jeito que tu quiser aqui, tá? Mas então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Sobre olhos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixe comentário aí falando, tá? Porque isso ajuda muito. Dizendo se vocês gostaram das dicas que eu falei aqui sobre os cílios, enfim. Qualquer coisa, repasse o vídeo de novo, tá? Porque tem bastante informação. Eu quis trazer várias posições de olhos já num vídeo só, tá? Para ficar bem concentrado tudo isso, tá, gente? E comentem que se tem algo que vocês queiram aprender também, eu posso trazer aqui para vocês. Ok, eu botei o caderno mais pro lado para fugir dessa sombra aqui, porque a luz de cima aqui tá interferindo. Mas é isso, então deixe seu like, compartilhem com todo mundo, tá? E se inscreva no canal caso você não seja inscrito também, tá? Para acompanhar, não esqueça que a digitalização, tudo tá aqui embaixo no box de descrição para vocês estarem vendo, tá certo? Mas esse foi o vídeo de hoje, então um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!